Bomba! Tem informação por Paulinho e Vitor Roque na Libertadores, eu tô animado. Vem comigo, vamos ver todas as matérias que estão falando, as principais fontes da imprensa brasileira e depois o encaixe tático dos jogadores no time do Verdão. E tem um misto de emoções, né? A galera da ESPN se perguntou, né, por que o Paulinho viajou com o Palmeiras para Libertadores e disse que a estimativa interna do clube é que Paulinho possa participar de partidas da fase de grupo da Conmebol Libertadores, que começa em abril, mas ainda com limitações de tempo. A ESPN diz ainda que, de acordo com a academia de futebol, né, nos treinos que ele está desempenhando, o Paulinho não vem se queixando de dores. E essa informação me chamou muito a atenção. Entretanto, a ESPN crava, tá? O Paulinho vai estar com o grupo, mas não vai jogar. Entretanto, o Vitor Roque tem grandes chances de estar em campo com a equipe alviverde. Beleza. A gente tem aqui a galera do Moon BH, que de vez em quando traz umas matérias também bem interessantes, assim. E a gente tava lendo aqui, ó. A pergunta que domina o Palmeiras antes da estreia é o seguinte: Paulinho e Vitor Roque vão para o Júnior, vão para o jogo contra o Júnior Barranquilha? E a resposta é que ambos seguem como dúvida. Então veja, o processo do Paulinho mostra que ele está em fase avançada de recuperação, mas isso não significa um retorno imediato, né? Paulinho está fora desde agosto do ano passado. Já a galera do futebol interior coloca a situação do Paulinho como algo mais complicado, mas diz que ele está participando dos rachões e dos treinos. Beleza, a gente tem gente animada e dizendo que o Paulinho tem grandes chances de jogar. A gente tem uma galera mais retraída dizendo que ele não vai pro jogo. Mas a minha opinião sincera é de que ele está com a equipe, talvez contra o Júnior Barranquilla ele não jogue, mas eu acho que contra o Corinthians ele ganha pelo menos 10 minutos. Tá na hora, velho, pelo amor de Deus. A gente vai ter um ataque de ansiedade aqui, né? E vamos pra nossa mesa tática, porque eu quero mostrar pra vocês aqui como que o Palmeiras pode estar desenhado com esse retorno dos dois jogadores. Aqui estamos com o nosso quarteto defensivo montado e você vai me ajudar a montar aqui o resto do time e eu vou te posicionar como que o Paulinho e o Vitor Roque vão jogar, tá bom? Então aqui a gente tem o Arthur na esquerda, titular absoluto, né? Com a lesão do Piquerez, Murilo, Gustavo Gomes e Giai. Acredito que até aí ninguém tenha dúvidas, né, desse time, defensivamente falando. Beleza. Aí a gente começa, né? O Andreas Pereira jogando entre linhas. Opa, cadê nosso amigo Andreas Pereira? Aqui. O Andreas Pereira jogando meio que entre linhas aqui, junto do Marlon Freitas, né? Sem dúvidas também. Para Libertadores é isso aí. Aí a gente tem o John Arias, que com certeza vai jogar, porque contra o Corinthians ele tá suspenso, e o Alan, certo? Beleza. A lógica nos mostra que o ataque seria composto por Vitor Roque e Flaco Lopes. Cadê o Flaco? E o Flaco Lopes aqui. Então esse seria o time normal que o Palmeiras escalaria. Com a chegada do Vitor Roque, por ele não estar 100%, eu desconsidero, tá? O Vitor Roque não inicia a partida contra o Júnior Barranquilla, muito difícil. Essa missão vai ficar com o Maurício, essa é a expectativa que a gente tem. Beleza. Agora, se o Paulinho e o Vitor Roque estiverem disponíveis e eles estarão em breve, como o Palmeiras vai modificar a forma de jogar? E eu vou te mostrar, tá? O Vitor Roque ocupa a função do Maurício, ok, não tenho o que falar, e a tendência é que com o tempo o Alan ceda espaço para o Paulinho, mas calma, não é dessa forma que o Palmeiras vai jogar, veja a diferença, tá? O Abel vai rotacionar o Marlon para o Andreas Pereira com o objetivo de deixar o Andreas jogando um pouco mais à frente e à direita, com liberdade, semelhante ao que o Rafael Veiga já fez, tá? Fazendo com que o Paulinho flutue aqui, ó, num deslocamento livre pelo meio-campo, tá? O Vitor Roque mais à frente e o Flaco um pouco mais recuado. E o Andreas vira esse coringa, né? Defendendo, o Palmeiras forma uma linha mais ou menos assim, né? Com o Andreas ou o Marlon Freitas aqui, o Paulinho fechando a ala, o Maurício fechando, o Arias fechando a outra, o Flaco e o Vitor Roque. Então, defensivamente, o Palmeiras forma esse carrossel tático com o retorno dos dois, tá? E ofensivamente, qual que é o objetivo? Vamos abrir aqui no 3D só para ficar visível, né? Veja como, de maneira objetiva, aqui o Palmeiras fica postado defensivamente, cobrindo as pontas, com dois volantes ali de marcação e um atacante para ocupar o espaço, né?
Ofensivamente, o Flaco vira um falso 9 com o Vitor Roque afundando, o Paulinho com liberdade de flutuação, Arias numa ponta, Andréas flutuando na outra e o Marlon segurando. O desenho tático é mais ou menos esse aqui, tá? Ó, um ataque ali com 3 jogadores. Eu gosto da posição, tá? Mas eu prefiro muito mais que o Palmeiras atue de fato com 3 zagueiros no momento ideal. Para alguns jogos específicos, eu acho que vai fazer sentido para o Palmeiras. Eu quero a sua opinião nos comentários. Esse retorno do Vitor Roque e do Paulinho vai fazer com que o Palmeiras realmente cresça de patamar? Bom, vamos analisar os números do Júnior Barranquilla na temporada e aí a gente vai chegar numa conclusão juntos. Então aqui está os dois times escalados aí para enfrentar um ao outro, né? O Júnior Barranquilla não tem nenhum jogador tirando o Barrios aqui na direita e o Gutierrez, Theo Gutierrez, né? Tirando esses dois, mas nenhum jogador que seja muito conhecido, né? Vamos dar uma comparada nas equipes aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor, né? Vamos lá. Valor de mercado. Então vocês vão observar que inicialmente só o Flaco Lopes seria suficiente para pagar o time inteiro dos caras. Não dá para perder essa partida, tá? Os caras têm jogado bola, o Júnior Barranquilla é um time forte, tá? Não é um time fraco, mas o Palmeiras tem um investimento 10, 20 vezes maior que o dos caras. Não dá para perder e achar que tá tudo bem. Esse é o primeiro ponto. Agora, outra coisa que me chama muito a atenção aqui. Cadê? E outra coisa que chama muito a atenção é o fato do Palmeiras não ter perdido para o Júnior Barranquilla ainda, tá? O Palmeiras tem tudo para fazer um grande jogo contra o Júnior Barranquilla. A expectativa tá grande. Eu acho que o Paulinho e o Vitor Roque não devem jogar, mas são opção e podem fazer muito sentido para o Palmeiras. O Abel Ferreira vai ter uma dúvida grande quando ambos estiverem disponíveis, e isso é muito bom, né? Porque analisando de maneira objetiva, o que o Palmeiras precisa é disso, é de movimentação. Agora, falta a contratação de um outro atacante, porque eu tenho certeza que o Alan vai ser negociado em breve e o Palmeiras vai precisar se mexer no mercado da bola. Gente, primeiro vídeo postado, nos vemos à noite com um vídeo completo das notícias do dia. Um forte abraço e avante palestra.